Você, por acaso, tem noção de como a língua italiana foi condenada na época de Getúlio Vargas? Ou sabe como seus avós e bisavós sofreram apenas por ter um sobrenome italiano? Estes e outros diversos assuntos são debatidos nas palestras de Kátia Dalmolin, uma brasileira que vive na Itália e faz essa troca de saberes entre um país e outro. Seu projeto, La Valigia dell'Emigrante, a mala do imigrante, como é denominado, está percorrendo diversas cidades da região e desta vez Nova Bassano foi contemplada com a visita de Kátia. Eu sou a Kátia Dalmolin, sou de Santa Maria, hoje moro na Itália fazem 13 anos e trabalho com cultura italiana, mas tentei trabalhar um pouco mais. Essa é eu chamo a minha missão, né? Trabalhar com uma história tão dolorida, tão difícil, que foi o período da Era de Vargas, onde não se podia cantar, falar, fazer festas, fazer filós, onde se trocavam os nomes das localidades, onde as pessoas eram perseguidas, eram presas, onde teve muita humilhação. Acabei publicando na Itália e no Brasil 3 livros, onde eu conto um pouco dessas histórias. Então, assim, os livros se chamam Mordaça Verde e Amarela, que é a proibição, e da agora eu só posso falar em português. Ti tasi sempre, ti parli mai, os 2 últimos, né, livros que foram publicados, como eu disse, na Itália e no Brasil, porque era o que eles diziam para as crianças: se tu não sabe falar em português, tasi, não fala, tasi vai dizer tacere, silêncio. Mas tem muito silêncio também nessas histórias hoje em dia. Nessa época, Nova Bassano trocou de nome para Silva Paz. Depois retornou a Nova Bassano, uma das poucas cidades que retornaram o nome, né? Porque não se podia nem ter o nome de uma localidade estrangeira. Então a importância de um trabalho como o meu, mas a importância de um trabalho como se faz aqui em Nova Bassano, é conhecer o passado para construir o futuro. Parece uma frase tão descontada, a gente nem pensa nisso quando a gente diz, né? Conhecer o passado para construir o futuro. Mas é verdade, hoje, Bassano e Nova Bassano tem um gemeládio entre as prefeituras, entre as cidades, entre as bibliotecas, mas entre as escolas. Eu disse hoje para os estudantes aqui da escola Colbachini que eles têm a obrigação de aprender, quem não aprendeu, mas tem que ter orgulho de falar o italiano, porque é uma língua que está se perdendo. Nós, descendentes, temos a obrigação de continuar essa língua, essa cultura dos nossos antepassados. Não precisa ter vergonha de saber falar o italiano. Muito pelo contrário, eu tenho que sentir orgulho de falar o italiano, porque sou uma das poucas pessoas que sabe falar. Eu tive vários exemplos aqui de adolescentes, de crianças que falam o italiano. E isso me enche de orgulho, porque, quer dizer, o trabalho que eu estou fazendo vale a pena. Eu estou na estrada certa, perseguindo a estrada certa. É isso que a gente tem que fazer. Tem que valorizar o italiano, mas também, atenção, aprender o italiano, porque a gente precisa ter as 2 línguas, uma historicamente e culturalmente, outra para poder, se eu tenho o desejo de ir para a Itália e conhecer a Itália, também tenho que aprender o italiano. Então as 2 coisas caminham juntas, de lado a lado. Estamos hoje aqui no Colégio Colbachini vivendo mais um momento muito especial dentro de uma aproximação que temos feito da nossa escola com as escolas de Bassano del Grappa, na Itália, a partir do ano passado, quando assinamos um pacto de colaboração entre as nossas escolas. Isso é fruto do gemeládio que existe entre Nova Bassano e Bassano del Grappa. Esse é o gemeládio mais antigo do estado do Rio Grande do Sul, foi assinado em 1957. Por conta disso, ano passado, Nova Bassano recebeu uma comitiva vinda da Itália, entre eles o prefeito, né, o síndaco de Bassano del Grappa e o grupo de teatro Le Arte per Via, que vieram renovar, reforçar esse gemeládio entre as nossas comunidades. E nós, escolas, né, nos engajamos ainda mais nesse projeto. De lá para cá, a Escola Colbachini e a Escola Bella Vitis de Bassano del Grappa têm trocado alguns trabalhos, alguns desenhos dos alunos, algumas cartas, trocado livros, informações e também história, cultura, sentimento, desde que aqueles imigrantes partiram da Itália e vieram se estabelecer aqui no nosso estado e aqui em Nova Bassano. Então isso tudo é motivo de
muita alegria para toda a nossa comunidade, para toda a nossa escola, por podermos mostrar a importância primeiro de conhecer nossas origens, de saber de onde viemos, de imaginar parte do que aqueles imigrantes passaram quando aqui chegaram, para que assim, nos conhecendo melhor, saibamos quem somos hoje e possamos juntos construir o futuro das nossas comunidades, sempre prezando pela união entre os povos, pela paz, pelo respeito a todo tipo de diversidades. E a nossa escola vem trabalhando nesse projeto, né, que faz parte da sua filosofia. Todos os trabalhos da escola procuramos desenvolver dentro desse propósito de construir cidadãos críticos, conscientes, comprometidos com a sua realidade e com a sociedade de uma maneira justa, ética, enfim, e que respeite a cada um da maneira como é. Por isso, hoje estamos tendo aqui a escritora Kátia Dalmolin, que é brasileira, mas reside na Itália, para falar sobre uma pesquisa que ela realizou, daquele momento em que os italianos eram proibidos de falar a sua língua, de viver os seus próprios costumes, especialmente durante o Estado Novo, durante a Segunda Guerra Mundial. E isso também é algo que a gente precisa conhecer melhor, precisa entender, né? Para que também a gente não repita, talvez, aqueles mesmos erros cometidos na história no passado. Então, estamos aqui com todos os nossos alunos reunidos, se apresentando, mostrando aquilo que eles têm trabalhado na escola, e a seguir iremos ouvir também a escritora, que nos trará um pouco da história, um pouco das curiosidades do passado e do presente lá da Itália, especialmente de Bassano del Grappa. Bambini brasiliani, cari bambini del Brasile, anche vai giocare in cartile? Prova tanta emozione per avere questa occasione di scrivere a qualcuno di un paese latano che si chiama Nova Bassano. Anche il nostro paese si chiama Bassano. Sarebbe bello un giorno prenderci per mano. Tanti saluti da Giorgia Rossi.